Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 16 de maio, segunda-feira a gente está começando mais uma reunião matinal. A gente vai comentar sobre os principais destaques aqui no mercado doméstico. Vamos falar um pouquinho do cenário externo, também sobre empresas e para finalizar fluxo aqui na XP e também na nossa mesa de aluguel. Mas para começar aqui, principais destaques no cenário doméstico. Ontem a gente teve entrevista por Fantástico do Temer e também do Meirelles. O Gustavo vai trazer alguns destaques nesse sentido. Saiu no valor de hoje também, que provavelmente vai ficar para amanhã, o anúncio dos integrantes do BC, que teoricamente ia ser hoje, mas foi postergado para amanhã. A gente também tem alguns destaques lá fora, principalmente dados de China, dados abaixo do esperado, na parte industrial, produção industrial e vendas no varejo lá na China, tá? Então vou chamar agora o Gustavo Cruz justamente para comentar no detalhe sobre todas essas questões. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim. Bom dia a todos. Começando então mais uma semana aqui, começando com dados ruins da China. A gente teve durante o final de semana anúncio de indicadores como vendas no varejo e produção industrial por lá, e os dois decepcionaram. Nos últimos meses, para quem não lembra, eles estavam meio que divergindo. Um mês produção industrial veio um pouco melhor do que o esperado, o outro vendas no varejo e o outro indicador surpreendendo para baixo. Dessa vez os dois surpreenderam negativamente, então a produção industrial avançou 6% na comparação anual, quando o esperado era 6,6%, e as vendas no varejo tiveram uma alta de 10,1%, enquanto o esperado era de 10,6%. Isso fez com que as bolsas, está fazendo com que as bolsas na Europa e os futuros de Nova York eles recuem, um pouco mais preocupados com a situação econômica do país. Por outro lado, as bolsas na Ásia, elas avançaram, contando muito que com esses dados negativos, o governo vai continuar com o seu programa de estímulos, vai continuar se esforçando para tentar levar o crescimento para a meta ao longo do ano. Outro indicador interessante divulgado por lá é o investimento no exterior da China. Para quem não sabe, deixando um pouco mais detalhado, a gente teve agora um fato bem marcante em 2015, que foi a superação dos investimentos fora da China do que dentro. Então, o país está investindo mais fora do seu próprio país do que por lá dentro. Quem sabe tem toda aquela história de cidades fantasmas. Então, essa alta de investimentos no exterior foi de 72% entre janeiro e abril, quando o último indicador, o último dado era de 55%. Então, uma alta bem mais forte vindo de lá. No exterior, a gente destaca essa semana as duas atas de reuniões recentes de bancos centrais importantes, que foram do Fed e do Banco Central Europeu. Importante para ficar atento se eles já estão falando de alta de juros no caso do Fed e no caso do Banco Central Europeu de mais estímulos. Indo para a parte doméstica agora, a gente começa falando do Focus, o boletim divulgado hoje pela manhã. Ele foi um pouco com menos modificações do que nas últimas semanas, que contemplaram muito mais os bancos como botando no seu cenário base o governo Temer. Dessa vez, então, menos modificações, mas a gente destaca para vocês a inflação para 2017 já chegando em 5,5%, sexta semana seguida de queda. Há um mês atrás a gente estava com praticamente 6%, então teve uma modificação muito forte. E a gente também destaca a Selic, que já passou que essa semana continua em 13 para 2016, então continua com o mercado acreditando em cortes de 1,25 até o final do ano. E para 2017, mais uma queda para 11,5%, a taxa Selic atual é de 14,25%. E agora os destaques daqui domésticos. Assim como lá fora, a gente tem uma semana com menos indicadores para serem divulgados, mas a gente tem no final da semana o IPCA 15 e o CAGED. O destaque com certeza continua no começo de governo Temer. Então, como o Kim acabou de falar, a gente provavelmente vai ter adiado para amanhã a equipe econômica do Henrique Meirelles. Estão falando já de vários nomes, seguem falando do Mansueto Almeida, seguem falando que o Ilan deve ser o novo presidente do Banco Central, que o Marcos Mendes já está confirmado, o Carlos Hamilton, que o Jorge Rachid continuaria no seu posto, mas de qualquer forma isso a gente só vai ter certeza mesmo quando tiver a entrevista coletiva. E por outro lado, duas entrevistas que já tivemos foram ontem no Fantástico, entrevista do Temer, que ele basicamente negou qualquer chance de reeleição, continuou falando que a prioridade do seu governo vai ser a parcela mais pobre, que ele descartou qualquer chance de mexer nos programas sociais, como a oposição está acusando fortemente ele de que vai fazer isso. Ele continua batendo na tecla que ele não vai fazer isso de qualquer jeito.
Ele falou de corte, sim, aí de entre 4 e 5 mil cargos comissionados. Falou que se for fazer cortes vai ser em qualquer área, menos nos programas sociais. Continuou falando da reforma da Previdência. Hoje à tarde ele vai se reunir com a equipe econômica e com diversos membros de centrais sindicais para debater qual vai ser a melhor forma de chegar a um acordo antes de enviar a proposta. Então, uma postura bem diferente do que estava sendo feito no governo anterior, que a proposta era enviada e depois os congressistas se viravam para debater a melhor forma. E a outra entrevista da noite foi do Henrique Meirelles, também para o Fantástico. Aí ele foi mais específico, respondendo perguntas sobre desemprego, inflação, previdência, ele falou de novo. Ele não descartou esse PMF, o que é interessante, mas ele também não confirmou que ele é um dos programas. Ele continua com a postura de que primeiro tem que se analisar tudo, saber o rombo real, o tamanho do rombo de verdade, para aí pensar nas propostas. Então, ainda nenhuma novidade muito grande. E por último, antes de devolver para o Kim, a postura do PT como oposição. Ela continua com conflitos dentro do próprio partido, onde a gente tem deputados como Paulo Pimenta que falam que o PT não vai aprovar nada que o governo Temer mandar para o Congresso porque é um governo ilegítimo. E por outro lado a gente tem posturas como o do senador Humberto Costa, que fala que a CPMF era um projeto do PT, era uma ideia que o PT queria aprovar e não tem por que ele votar contra esse projeto caso ele seja realmente apresentado no Congresso. Então, ainda segue bem definida a postura do PT. A gente teve um comentário hoje do Gedel ao jornal Valor Econômico falando que acredita que o Lula é um cara bem razoável e que na hora que as medidas forem enviadas para o Congresso, ele vai convencer a sua base a não atrapalhar muito, ao menos isso, segundo as palavras dele. Agora sim, fiquem com o Ricardo, que a gente se vê novamente amanhã. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelas informações. Passar aqui para o painel corporativo. Hoje foi um dia de notícias fracas ou poucas notícias. Começando aqui com bancos. A gente ouviu falar na semana passada sobre o IPO da Caixa, nesse governo de transição, no governo do Temer, mas agora algumas notícias falando que não é prioridade. Então não seria prioridade aí essa abertura de capital da Caixa, segundo algumas fontes. A abertura não está sendo avaliada no momento, e aí o pessoal ainda está estudando as diversas áreas da empresa para posterior divulgação de se de fato isso vai ser concretizado. A gente já viu que se tiver algum IPO vai demorar, não vai ser nada para esse ano, talvez para o final do ano que vem, algo nesse sentido. Eram as notícias pelo menos da semana passada. Passando aqui para a Vale, a gente teve ali uma associação indígena contestando ali o projeto S11D no Pará, esse projeto que é tão importante para o aumento de capacidade da Vale. Então, algum ruído ali sobre associações indígenas querendo indenizações, e eles comentaram que não foram feitos os estudos necessários, e até nessa ação tem ali reclamações sobre a FUNAI, IBAMA e BNDES. De acordo com a associação, eles querem um pagamento de R$2 milhões por mês até que todos os estudos sejam concretizados. Então, um ruído ali na parte de S11D para a Vale, mas lembrando que junto com a Vale também a associação tem reclamado da FUNAI e do IBAMA e do BNDES. Partindo para a última notícia aqui, B2W comentou sobre um aumento de capital. Então, um aumento de capital de cerca de R$800 milhões, então foi aprovado. E só lembrando, né, que como a Lojas Americanas tem participação na B2W, a gente pode ter alguma pressão ali sobre os papéis, já que ela já vai ter que injetar dinheiro nesse negócio que tem performado muito mal, que é a B2W, tá, pessoal? Então, na parte corporativa, esses foram os destaques, e agora eu passo para a parte de fluxo. Fluxo aqui na XP. Na sexta-feira, os locais eles terminaram net comprados em cerca de R$47 milhões. Destaque na compra para Petrobras, BBAS, BR Foods, Bradesco e Itaú. Destaque na venda para CETIP, Petro 3 e Tiet 11. Os estrangeiros eles terminaram net vendidos em cerca de R$5 milhões. Destaque na compra para Petro 3, Fibria, Sabesp e CSN. Destaque na venda para Itaú, Petrobras, Estácio, BR Foods e B2W. Esses foram os principais destaques aqui na nossa mesa de fluxo na XP. E para finalizar,
passar para a parte de BTC, alguns highlights aqui de aluguel. Estácio continua muito demandada, a gente já viu isso há algum tempo, o spread de valuation de Estácio e Croton abriu bastante. A gente teve também muita demanda em B2W, Vale, CSN e JBS, tá, pessoal? Então esses foram os principais destaques aqui na nossa reunião matinal. A gente se vê ao longo da programação ali da Infomoney, talvez amanhã, na parte de reunião matinal, tá, pessoal? Então, até a próxima, bom trabalho e bom dia para todo mundo.